Hello, 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 salve, salve, estamos ao vivo, vamos ver. Estamos ao vivo, é nóis. Sou Paulo Zé, salve, salve, gente. Estamos ao vivo. Este é mais um Morro Estoque nas Nuvens. Hoje, para falar com a Lecissa, que já entrou aqui, vamos já puxá-la para o rolê. De setembro, dia da independência da nação, dependência de quem e para quem, né? Essa data é muito marcada. Oi, Lecissa, tudo bem? Olá, tudo bom, Paulo? Maravilha, muito legal estar aqui falando contigo nesse dia tão especial. Tá conseguindo ouvir direitinho? Primeira vez que eu faço live? Aham, tá, sim. Ó, ótimo. Tá dando para ouvir perfeitamente. O pessoal já está aqui também participando diretamente, né? Quem quiser, fique à vontade no chat aí para fazer considerações, mandar perguntas, enfim. É nóis. Hoje, 7 de setembro, né? Dia da independência do país, né? Independência de que, para quem e como, né? Porque, na realidade, tudo isso é muito ambíguo, essa situação. E esse dia é um dia bastante marcante também, a galera faz bastante protestos, né? Os punks principalmente, né? Durante muito tempo protestam muitos trabalhadores também. Hoje teve até várias manifestações, né? Em Twitter, em lives sobre o 7 de setembro e principalmente agora nesse 7 de setembro sobre uma pandemia e sobre um governo de ultradireita, genocida e fascista. Então, estamos aqui para debater vários assuntos, né? E legal que tu atendeu o nosso chamado, está aqui com a gente aí para representar também um Morro Estoque de peso, né? A área mais punk, barulhenta e as músicas mais rápidas e pegadas que nós temos no nosso cast de música, né, no geral. Então, Lecissa, queria que tu te apresentasse para a galera aí, Pode falasse deixar. mais ou menos. Pois é, nessa pandemia a gente viu realmente que existe muitos excluídos, né? E realmente quem é essa independência, né? Quanto mais a gente precisa da questão social, quanto mais se precisa do Estado, é aí que a gente vê que não existe, né? Tem muitos excluídos, infelizmente. Bom, eu sou a Lecisa, sou conhecida pelo trabalho no Arquivo Punk Rock do Sul, que começou em 2018, e o Coletivo Humão, que começou em 2019. Antes de eu explicar todos os meus projetos, eu preciso falar qual é as minhas influências, para que quem for começar a entrar na live ou depois no IGTV, já saber mais ou menos da onde que essa pessoa está falando, da onde que saiu, né? E, e eu preciso lembrar que em 2015, como estudante de psicologia, eu trabalhei com a Casa das Juventudes, no plural, porque nossa juventude no Brasil, ela é no plural, não é uma única juventude, existe várias. E precisamos trabalhar com elas de acordo com a necessidade de cada juventude. Então, dentro da Casa das Juventudes do Guajuviras, em Canoas, eu pude conhecer uma realidade na qual eu não era inserida, na qual eu não conhecia. Uma juventude de centro era a minha, e eu conheci uma juventude periférica. E nessa juventude, em 2015, eu tinha que propor ações, e eu cheguei com a ideia central, e a ação para o Guajuviras não existia da mesma maneira, né? Então eu tive ali uma vivência muito grande, e eu aprendi ali na Casa das Juventudes, tive referência de um coordenador daquela casa, que foi o Rafael da Rafuage, que ensinou muito, muita coisa. Ali eu conheci o D-Play, também é um rapper lá do Guajuviras, e a Grazilis, que foi uma linda explosão, uma voz incrível. Conhecendo essas pessoas e depois conhecendo mais o estudo da pesquisa, eu me influenciei muito para criar o que eu tenho hoje, que é o Arquivo Punk Rock do Sul e o Coletivo Mão. Então, a partir do momento que eu consigo explicar da onde que vem as minhas influências, eu posso também entender, para quem for agregando, né, que eu não quero receber o dinheiro, eu não quero fazer projetos para vender, eu quero primeiro dar a essas pessoas incentivo,
coisas que não foram dadas em primeiro momento. Eu acredito que um governo que de verdade seja um governo, ele incentiva as pessoas, incentiva os seus polos culturais, ele incentiva as suas empresas, microempresas, ele é um grande incentivador, né? E o governo não tem esse olhar de ter que sugar, não deveria, na verdade, né? Deveria saber gestar. E como a gente não tem essa referência, a gente acaba encontrando projetos que acabam repetindo o que o governo faz, que é sempre um sugar. Mas nesses projetos, onde eu tive referências fortes, da Casa das Juventudes, e mais tarde conheci a Casa da Cultura Hip Hop de Esteio, eu consegui agregar conhecimento suficiente para não repetir o que acontece no nosso governo. E nisso eu fui me engajando cada vez mais. Então, a Lecisa, além disso, dessas influências, esses dois projetos, ela está na diretoria da Juventude. Eu vi que o Gui está aí. Tudo bom, Gui? Na diretoria das Juventudes, eu também estou no Conselho da Cultura por ser coordenadora da música. Mas eu só consegui isso em 2020, que foi esse ano. E eu estou desde 2018. É pouquíssimo tempo. Mas é tantas coisas que a gente foi fazendo, é tanta gente que a gente vai agregando e se admirando, que eu fui me infiltrando nesses caminhos aí. Então, massa, muito legal, né? Tu falou várias coisas já bacanas, importantes, principalmente a questão da diversidade, né, da própria juventude, que hoje se bate muito nessa tecla, e também da visibilidade aos invisíveis, né? Citou aí o Rafuage, que hoje dirige ali em Esteio, a maior casa de hip hop da América Latina, enfim, a influência hip hop também, que é fortíssima na periferia, que tem que ter voz, né? Principalmente, depois a gente vai chegar ali na frente também aprofundando esse tema, né? E eu queria que tu desse uma falada, né? Então eu falo Lecisa, eu estava falando Lecisa, mas é Lecisa, né? Lecisa, sobre o Coletivo Mão, como é que é, o que é o Coletivo Mão? Dá uma explicada aí para a galera e como é que faz para a galera participar, se quiser, ou integrar, ou enfim. Tu tá lá com a gente, né? No grupo, conversando, mandando informações. Então, o Coletivo Mão, ele veio depois do Arquivo Punk Rock do Sul, por uma necessidade. O Coletivo Mão, eu não queria estar fazendo eventos e tendo que explicar o óbvio, mas o Coletivo Mão veio pela necessidade. Queria estar aí juntando pessoas para plantar árvore, poder pensar em milhões de coisas legais, mas ainda tem que ter o debate. Mas tudo bem, vamos fazer o debate. A gente percebeu, e quando eu digo a gente, é um grupo de músicos que em grupos de WhatsApp ficam debatendo e conversando, e eu, como uma esponja, vou pegando tudo. Eu percebi, então, a necessidade de que, além da vivência, né? Não só escuto, mas eu também vivencio muita coisa. Então, a gente percebeu a necessidade de ter pessoas lembrando que existe como combater o machismo, o racismo, né? A gente precisava combater muitas coisas e não tinha voz no cenário. Víamos ainda bandas subindo no palco e falando uns absurdos, pessoas que a gente sabia que tinham machucado outras pessoas, feito os tipos de abusos, agressões, e ainda subindo no palco, nosso palco, uma mulher no público vendo seu agressor no palco. A gente precisava falar sobre isso. E aí eu tive uma parceria, que é o Judes da Steve Raivoso, que a gente conseguiu conversar e tentar ativar o movimento, que era realmente esse nome, o movimento. E aí a gente não foi muito bem-vindo, né? Essas novas ideias, bater de frente, acho que eles queriam era mais tocar o som deles. Então a gente criou um outro grupo, que aí era o Movimento Anti-Opressão, que é o MÃO, e nisso a gente vendeu essa ideia para tanta gente legal que foi pagando pela ideia, e a gente teve a primeira reunião em Sapucaia. Eu tenho a ata da reunião. Eu olho para essa ata e não acredito. Tinha muita gente, era muita gente fazendo com a gente. O movimento na cena underground e com gente ali, ó, querendo conversar, debater. Sim, nós temos que falar sobre isso. Então vamos colocar antifascista no grupo. Mas não, calma, ainda não. Vamos chamar as pessoas para conversar, não vamos espantar todo mundo agora, né? Porque realmente dava um medo. Mas eles
vão fazer ações para quebrar tudo. Não, a gente não quer isso, a gente quer conversar. Então vamos ter que mudar um nome de uma maneira mais afetuosa e colocar um símbolo, né? Daí olha lá o símbolo, um monte de mãozinha, para poder entender que a gente estava falando com todo mundo. Eu sei que a gente é machista, eu sei que a gente é racista, a gente está tentando mostrar o quanto que isso tem que ser destruído e aí entender como fazer isso de novo, mas em coletivo. Então foi feito muito legal, foi bem legal. O Coletivo Mão, em todos os eventos do arquivo, foi chamado. A gente teve rodas de conversas com mulheres negras, com mulheres falando de opressões. A gente teve a COB, Confederação Operária Brasileira, falando de anarquismo. A gente teve o Leonel Hadi, que é o policial antifascista, explicando o que a polícia fazia, tentar quebrar um pouco daquela questão da polícia. Mas a gente sabe que é difícil, né? Na polícia não é assim. Mas enfim, a gente teve ali a chance, abriu e deixou falar. E isso é importante. Então, o que parecia que só vamos assustar as pessoas falando disso, agregava. Se tu for ver no Insta do Coletivo Mão, sempre tem uma galera ouvindo, participando. E isso foi muito legal, porque o feedback também era real, né? Não era só eu pensando, isso aqui é bom para eles ouvirem. Não, o feedback era, eu precisava ouvir isso, eu precisava saber disso. E eu também estou me desconstruindo, né? Tem muita coisa que, como uma pessoa que sai da faculdade, e eu tive outra influência que fui voluntária de uma pesquisa do mestrado, Memórias Sociais e Bem Culturais, e como voluntária eu vi o mundo tudo como pesquisa, né? Nossa, dá para pesquisar aquilo, dá para pesquisar aquilo. Eu entendi o mundo como uma forma imensa de pesquisar. Então, quando eu saio da academia, da faculdade, e vou direto para o underground de novo, porque daí eu me dei licença para sair, eu já tinha outro olhar, eu preciso pesquisar, eu preciso entender o que eles precisam. E eu também era daquela cena. E o Coletivo Mão aí se baseia nisso, né? De poder entender que aquele grupo precisava daquelas ações. Não quer dizer que o que eu estou fazendo serve para o teu grupo. Eu estou dizendo que no meu grupo, a linguagem do meu coletivo precisava daquilo. Mas não é universal. A gente precisa estudar os coletivos. Chegar a colocar uma pessoa para conversar numa roda de conversa não vai ser bem-vindo em alguns lugares. E tu tem que ter noção que isso não é feio, é tu ter a humildade de saber que o lugar tem a sua própria linguagem. E isso é muito bonito, né? Não quebrar a linguagem do local que tu vive. E o Coletivo Mão, como não teve mais o evento na pandemia, a gente escreveu um projeto, a gente teve que fazer uma mistura ali no projeto, que era para ser presencial, e aí agora a gente conseguiu virtual, e colocou mulheres a ensinar outras mulheres, né? Então a gente teve técnica de som, a gente teve contrabaixo e técnica vocal. Então, cada aula teve 28 mulheres aprendendo, e com baixo custo, né? Não é R$ 300 mensal, era 20 pila. Alguns a gente até conseguiu dar gratuito. A Nina tá aí, ela fez parte, ela foi uma que escreveu, ela e eu, né? Não sou só eu e ela escrevemos esse projeto juntos, porque a gente queria fazer valer esse projeto com mulheres e agregar mais voz feminina na cena. A velocidade com que o mundo está se mudando, né, se transformando, e essa velocidade que as coisas tomaram na pandemia também, né, porque parece que porque a gente está restrito a algum isolamento social e impossibilitado de fazer shows, concertos, reuniões e um monte de coisas, né, parece que a gente estaria meio que preso, o que na realidade não está acontecendo, né, a gente não sei você, mas eu acredito que todo mundo tá trabalhando ainda mais do que estava trabalhando antes da pandemia, né? Porque além de tu ter que buscar alternativas para vislumbrar o futuro, tu ainda tem que tu tem que entrar na velocidade do mundo digital, né? Uma coisa muito que os punks não são muito do mundo digital, né? Assim, até para ouvir no Spotify as coisas, já sofremos mais resistência quanto a isso. E quem dizer fazer lives ou até conseguir fazer shows, né, e divulgar isso digitalmente e esse processo todo.
essa desconstrução, né, e essa ferramenta digital, que na realidade só potencializa a pluralidade, né, a defesa dos invisíveis e a transformação da própria diversidade, né, o empoderamento da diversidade, onde tu pode fazer debates, debater o racismo, o mundo LGBTQI, enfim, a pobreza, as desigualdades, enfrentar, né, ter voz, né, isso é fundamental, né, no mundo digital e a gente consegue fazer isso muito além de grupos de WhatsApp, essa conversa, por exemplo, ou até outros encontros, né, existem várias outras ferramentas. Essa desconstrução do racismo, essa desconstrução da transfobia, da homofobia, enfim, de todas essas fobias, eu sinto ela muito grande em mim através da arte e da cultura, né? Conforme eu fui frequentando festivais, conforme vão se frequentando eventos, vão se produzindo eventos, cada vez mais vai se aprendendo e vai se diminuindo a distância, né, entre ser racista e ser antirracista, ser homofóbico e ser não homofóbico, né? A gente vai aprendendo, porque isso também está muito enraizado. E as discussões, às vezes, em algumas áreas, principalmente áreas que são muito estigmatizadas, às vezes, essas discussões não são facilmente colocáveis, né? Já as pessoas muito mais partem para uma defesa do que propriamente a ouvir, a pensar, a analisar e a desenvolver, né? Eu vejo isso através de algumas discussões que eu venho acompanhando, o Coletivo Mão, né, um trabalho muito bem feito, um trabalho que vem para também conscientizar esses tipos de ações, né, e deixo aqui convite para quem quiser se aproximar, seguir o Instagram, enfim, se aproximar mesmo, porque é necessário. A cena punk, a cena rock, a cena aquela que nós conhecíamos lá atrás mudou, ela já vinha mudando. Com a pandemia, ela simplesmente foi pulverizada, e quando a gente voltar, a gente vai voltar num processo diferente. Hoje, com o empoderamento da cena matriarcal, dessa cena, que eu acho que tem que cada vez se empoderar cada vez mais. Quanto mais matriarcal for a cena, vai ser melhor, muito melhor. Eu acredito muito nisso. E dou todo o apoio, força, e sou um incentivador em tudo que eu puder, e o Festival Morro Stock também já vem muito guinando para esse lado, né? E as pessoas têm que entender isso também como uma mudança que ela já vem até, que ela não pode mais ser freada, ela já devia estar acontecendo muito antes, né? Então, tu falou ali do projeto Rita Livre, né? Esse projeto que tu conseguiu empoderar, são projetos que nem Rita Livre, Girls Rock Camp, enfim, uma série de outros projetos muito bacanas que tem que ser expandidos. Então, sobre isso, já falando sobre essa situação do matriarcado mesmo no punk rock, como tu vê isso? E fala um pouquinho desse projeto Rita Livre, como faz para, se vai ter outra, se ele está acontecendo, como faz para a galera apoiar ou participar, ou enfim, e a tua opinião realmente sobre essas, como introduzir todos esses assuntos, né, importantes nos nichos, principalmente dos nichos viciados. Pois é. Eu vou começar pelo mais difícil. Que esse assunto de falar com algumas... não sei como chamar. Tem um punk ortodoxo, vamos pensar assim, que não aceita mudança, que não aceita... Tem um punk ali que a gente não consegue chegar, porque uma mulher não conseguiu chegar, eu não consegui falar. Eles trazem uma bandeira distorcida do que é o punk, ao meu ver. Eu conheci o punk rock pelo movimento. Depois eu fui ouvir o som punk rock, né? E entender que tem um movimento onde vai levantar várias bandeiras e que ele foi tão confundido com o anarquismo, e depois ali acontece o anarcopunk, né? Que não é nem direita nem esquerda. Eu entendo ali que tem uma distorção do que é ser o punk. E quando eu entrei num grupo, e esse grupo de WhatsApp, alguns que estão aí na live vão lembrar, que eu comecei a falar, gente, travesti não é prostituição, né? Vamos parar de falar, vou para uma festa, vou beber tudo e vou pegar uns travecos. Eu parei o grupo e disse, eu não acredito que eu estou ouvindo isso de pessoas que deveriam estar representando minorias e estão dizendo que travesti, traveco, está ligado à prostituição.
E aí esse grupo, eu já não estou mais, eu fui expulsa do grupo. Mas esse grupo de pessoas tá lá, continua Sim. falando bobagem, continua falando muita humilhação. E figurinhas, sabe, figurinhas de mulheres sempre peladas, mulheres sempre como um convite. E eu questionava entre eles. E são pessoas que são punks desde que nasceram, que se colocam como punks, né? Que brigam contigo, que querem encher a cara e continuar discutindo sobre o que é a opressão do país, e tá lá eles oprimindo. E esse assunto é tão delicado, porque acontece o seguinte: eu já tive numa coletânea, na minha primeira coletânea, duas bandas que hoje eu já não divulgo. Eu divulguei porque estava tudo ok. Depois de um tempo, dois integrantes foram acusados, né, de abusos sexuais. Eu não vou divulgar. Se a banda quiser continuar com aquele integrante e ele não se resolver com o seu mundo, com a sua vítima, no caso, eu não divulgo. Tudo bem, eu acredito que ele possa ir se trabalhar. Eu entendo que ele pode conversar com a vítima e eles se entenderem. Acredito nisso. Depois que eles se entendem, tudo bem, tá tudo certo. Eu só não quero colocar uma pessoa no palco ou nas minhas páginas de redes sociais e vai ter uma mulher ou qualquer outra pessoa que vai se sentir oprimido. E eu não quero isso, eu não quero realmente fazer parte disso. Então, eu já consegui mostrar a que veio o arquivo, né? Vai ser para o público. Eu quero, claro, valorizar as bandas. Eu vou sempre. Quem trabalha no arquivo, nos eventos, sabe quanto que eu consigo tentar deixar o ambiente tranquilo, perguntar se eles estão gostando, se eu filmar assim, se eu filmar assado, se eu conseguir entrevistar alguém da tua banda que tu queira, que vai divulgar uma ideia que vocês querem. Vai ser válido para vocês? Vocês vão gostar do material que eu fizer? Porque o Arquivo Punk Rock do Sul, ele é um canal no YouTube. E ele nasceu porque ele teve entrevistas com as bandas. Então eu quis valorizar a fala das bandas. Então acho que eu tenho esse respeito, o projeto, né, tem esse respeito porque apoia muito as bandas. Mas eu não sou só as bandas que tem que ter espaço, é o público. Sem público, a banda não existe. Então a gente precisava inovar um público que pudesse se sentir acolhido. Então para fazer isso eu tinha que meter o dedo em cara de alguns e dizer, tu não entra, tua banda vai continuar assim, sem te cobrar, não quero fazer parte disso. Então já tive, né, duas bandas na qual eu conversei com os dois, um mostrou que estava totalmente fora, não ia fazer muita coisa, o outro se mostrou disposto a tentar fazer alguma diferença. E isso eu consigo entender que dá para entrar. Quando eu entendo que dá para entrar nessas pessoas, aí ok, aí a gente vai trabalhar. Isso é um trabalho. Mas eu também tenho críticas, né? Entende? Mas isso é opressão. Da onde tu vai tirar as bandas do circuito? Se tu tá promovendo, se tu tá tendo espaço, tu tá oprimindo. Uma pessoa que oprime, vamos dizer de graça, ela é um criminoso, né? Agora, eu puxar para essa pessoa não aparecer mais, eu não estou oprimindo, né? Eu estou sendo a resposta da ação daquela pessoa. E isso não foi aceito naquele grupo que eu te citei antes, né? Eu era ali como é que me chamava? Me chamava de um monte de coisa. Mas levei os xingões. E aí eu fico te dizendo que é um pouco dá medo. Eu tive medo, né? Porque vai saber o que eles estão de fato pensando, né? Se eles estão ali querendo oprimir, não querem levar o dedo na cara, o que eles vão querer fazer comigo? E ainda com argumento, né? Que eu tirei eles de grupo também. Eu já tirei gente de grupo, né? Enfim, recentemente tive outro episódio no qual eu ia divulgar uma outra banda. Essa banda teve uma pessoa que levou um BO, e é uma banda de amigos pessoais, e eu tive que fazer o mesmo procedimento. E disse, olha, no momento que a vítima não se sente mais vítima olhando pro teu rosto, aí a gente trabalha junto de novo. Então é delicado. Eu como mulher, né, tu tá dizendo isso, né, de poder ter uma matriarcado. Eu como mulher, se eu não tenho ali o Joey Cordeiro, é uma pessoa que eu largo e despejo assim, eu não acredito que esse cara fez isso, e as raivas, tudo que tem, né, e todas as dores de mulher, eu mostro, converso com ele porque eu sinto segurança, porque ele é meu amigo e ele trabalha comigo no arquivo.
Mas se não é ele me colocando também para escrever, para poder fazer uma nota, para dizer o quanto que ele é homem e ele também precisa ouvir, ele vai, escreve isso, fala, mete o dedo, a gente precisa disso. Se não é alguém falando isso, eu acho que quer saber? Vocês já estão tantos anos aí e estão com medo que o punk morra, que o movimento morra, vai morrer, porque vocês não aceitam mesmo, então eu vou embora. Eu já tive várias vezes vontade de sair correndo. Eu dizia, todo dia eu quero terminar com o Arquivo Punk Rock do Sul. Todo dia. Já passou, hoje eu não quero mais. Mas eu tive épocas que eu queria acabar com aquilo. Porque tu briga com um cara que é famosinho, que é o queridão, te lascou. Tu vai ouvir merda, ainda mais mulher, tu vai ouvir por muito tempo. Só que eu tive um grupo de pessoas muito boas. Eu não tô citando todo mundo, porque se eu citar, é muita gente boa. E vocês que estão olhando a live Claro, sabem total. que tem muita Esse gente. tema que tu trabalha, que a gente trabalha também, né, mas que tu pegou assim como um arquivo punk rock do Sul para produzir, fazer evento, fazer coletânea, botar a voga, já é uma área exclusivamente, quase, né, em sua maioria masculina, né? E é difícil realmente, cara, porque as bandas punk rock, pela raiz do punk rock, é complicado, assim, ó, meus parabéns, é uma coragem, é um desafio muito grande, e se antes tu queria desistir ou sair correndo, é plenamente justificável, porque é complicado realmente, porque sendo mulher ainda é mais difícil. Mas se tu superou toda essa barreira e agora tá tocando barco, eu acho que o trabalho é fundamental, porque cada setor do som de peso tem que ter uma conscientização, né? E o punk rock, ele é uma ferramenta muito grande que a molecada, é um dos primeiros estilos assim que a molecada, as novas gerações vão ouvir. Depois, se elas quiserem se aprofundar, elas vão para um death metal, para um grind, para um gore, para um, né? Mas essas outras áreas tu já vai dialogar com outro tipo, porque é outras facções. Mas o punk ideológico mesmo e o punk rock em si, né? É complicado. Parabéns, hein, pelo trampo aí do Arquivo Punk Rock do Sul, e eu acho que cada vez mais puxar mais mina para dentro desse rolê e dar mais foco, né? Porque os caras já tiveram muito foco. Por isso, tá bom. por isso que agora ia entrar no da Rita Livre, né? Porque Isso. imagina uma mulher buscando espaço, ela tem que se colocar sempre como uma posição mais masculina, de uma maneira onde eu não tô aqui para dar para ninguém, eu não tô aqui para beijar ninguém, eu tô aqui só para tocar. Elas têm que se masculinizar, e esse debate é antigo, né? Mas isso eu vivenciei e realmente fico assustada, porque elas têm que fazer todo um padrão que não é delas para poder sobreviver. E aí a Rita Livre, ela não aconteceu da minha cabeça. A Paulinha, da banda Cat Arcade, ela estava conversando num grupo de WhatsApp, e vocês que estão vendo aí tem que saber, eu adoro conversar, eu fico horas conversando, né? Eu conversando com ela no grupo, ela dizendo, né, dos eventos que ela participou, de apoiar as minas e tudo, e Porto Alegre tem um bem forte, em vários estados também. E ela dizendo que como precisava disso para cá, né? De como precisava fazer esse movimento. E eu peguei aquela dor dela, peguei para mim, porque ela é música, ela é baixista, ela canta, e eu não canto, eu não toco, eu não faço absolutamente nada como artista. Eu sou o público da cena enchendo o saco. Isso sou eu. E aí eu consegui agregar na voz dela outra voz de outras mulheres. Então, quando eu entendi que a Paulinha precisava e sentia essa vontade de ter espaço para ensinar outras mulheres, porque ela podia, ela não queria só aquele período do ano, eu e a Nina, né, que a Nina é minha parceira, a gente conversando bastante, a gente levou essa ideia no primeiro dia de reunião, que é bom lembrar que no início da live eu falei que eu era do colegiado da música de Canoas, né? Sim. A Nina, ela é a secretária, né? Eu sou a coordenadora. Essas nomeações, tanto faz, tanto fez, é só para nomear mesmo, sim, mas todo mundo trabalha.
Eu sou a coordenadora e ela é a secretária. Na primeira reunião que a gente teve e a gente viu o espaço do SESC, a gente pode tentar aquela ideia lá da Paulinha. Nada a ver com o colegiado da música, mas tudo a ver também, né? Mas a gente pegou esse momento que a gente teve espaço para uma reunião e falamos sobre a vontade de ter eventos que pudessem potencializar mulheres, um mês de baixo, um mês de bateria, um mês de vocal e no final montar uma banda de mulheres. E a gente trocando essa ideia, é o Denner do SESC, ele pegou isso e levou adiante. Só que a gente só foi saber em abril, quando já estava na pandemia. E aí eu e a Nina quebramos cabeça em acho que 3 dias, né, Nina? 3 dias para fazer um evento que era presencial virar virtual. E nisso a gente também conseguiu remunerar essas gurias. Então, foram 1 hora e meia de aula e foram 500 pila no momento de pandemia para 3 mulheres da música que estavam zero de grana. Então, estou muito feliz. Isso, 3 dias, né, Nina? Lindíssimo. Então, a gente Lindíssimo conseguiu. projeto. Bacana, bacana que também conseguiram, né, transformar ele para o digital, né? E esse é o desafio também de vários projetos, mas tem um monte de gente já conseguindo, né? A música, ela já logo no início da pandemia, ela já conseguiu, principalmente, né, no sentido de lives, mais violão, acústica, aquela coisa toda. Eu demorei para ver uma live assim de uma banda pesada, né? Porque talvez pela necessidade dos amplificadores, de bateria, disso, daquilo, e de uma captação boa de som, né, as bandas começaram a demorar, né, para cair essa ficha que tem que fazer, tem mais o que fazer, mas eu vi uma do Black Pantera, uma banda bem bacana, não sei se é de Brasília, irado mesmo, assim, daí eu vi que abriu ali, né, essa ponte, assim, né, para essas lives pesadas também, que eu acho que tem que ter mais. E o Arquivo Punk Rock tá ele foi lançado uma coletânea e não teve, no caso, shows, lives e, enfim, teve, É, ou vai ter. a coletânea do Arquivo Punk Rock do Sul, bandas antifascistas, ela, com aquele pum das bandeirinhas, né? Eu disse, vocês estão colocando bandeirinha, É, então vamos falar sobre as bandeirinhas, né? Porque isso. tinha, a gente estava ligado nas bandas e quando surgiam as bandeirinhas eu ia lá e falava com a pessoa, né? E aí, realmente essa bandeira tem a ver com algumas atitudes que já aconteceu e eu sou muito de provocar, né? Acho que é por isso que também eu tenho algum medo, mas beleza. Então a gente conseguiu ali ver que esse movimento estava tão legal, que né, as pessoas estavam. Bandas que nem têm letra política, não falam de política, falam de milhões de outras coisas, estavam colocando. Isso era muito importante, porque se a banda na qual eu curto está levantando uma bandeira nesse momento, que estão colocando como terrorista, eu quero valer, eu quero que esse momento fique marcado. E aí, trocando ideia, porque eu já estava muito. Gente, o Arquivo Punk Rock do Sul tem as cores do antifascismo, vamos fazer uma bandeira, vamos fazer alguma coisa, vamos agregar esse movimento, né? E eu estava pedindo, porque eu não edito vídeo, eu não edito imagem, eu realmente fico naquele campo de incentivar. Eu sei que tu edita, e eu sei que tu pode fazer um trabalho trimassa. E a ideia é o seguinte, e aí eu vou dando as ideias, porque eu não faço. Como eu te disse, eu sou o público que enche o saco. Então, quando eu, quando eu percebi isso, que estava ali o movimento das bandeirinhas, e eu tinha a ideia de provocar essa bandeira e fazer virar uma referência daqui uns 10, 15 anos, né? E continuar as pessoas tendo orgulho de levantar essa bandeira, eu provoquei o Joey com a ideia de colocar, então, uma coletânea no meio do nada, porque normalmente a gente faz no final do ano. Normalmente, a gente só fez uma coletânea, né? A gente fez a primeira coletânea no final do ano passado, final de 2018. Ano retrasado. Final de 2018. E a gente ia fazer mais uma coletânea esse ano, mas era no final do ano. E aí eu vendi a ideia da coletânea, ele me apoiou, a gente foi e começou a fazer, né, a escolha das bandas, questionando, tu colocou a bandeira realmente? Tu tem noção dentro da tua banda que todos eles entendem a bandeira do antifascismo? Porque se a gente for fazer uma coletânea e tiver na capa da coletânea a bandeira antifascista, tu tem algum problema com isso?
porque a gente vai carregar essa bandeira por mais tempo, não é só agora. E aí as bandas, né, beleza, vamos fazer. E se tivesse alguma banda que falasse pra mim, não, eu só quis colocar agora, eu já ia cortar do circuito, já ia fazer uma nota dizendo a banda tal, não sabe nem o que tá fazendo. Mas não Sim. aconteceu, não Não, aconteceu. não ia acontecer isso. E aí a gente teve aí a coletânea das bandas antifascistas, e eu tô vendo que o Rodrigo Lima tá aí, né, no Dead Fish, e eu já tinha conversado com ele, eu conheci ele através do... Não vou lembrar o nome da pessoa que me deu o número do Rodrigo, porque eu ia entrevistar ele depois de um show em Porto Alegre, e aí eu fiquei com o número dele. Eu fiz a entrevista à distância, e aí depois eu continuei enchendo ele de informações aqui da região. Em janeiro de 2020, a gente teve eventos neofascistas na cidade, onde o colegiado da música teve que escrever uma carta dizendo que não éramos a favor, que nós, como colegiado da música, não íamos apoiar dentro da nossa cidade um evento neonazista com símbolos nazistas. A gente teve Em que fazer toda Canoas, essa mão. Canoas aí é pesado, né? Sim, Neonazistas. sim. Então a gente viu isso e aí eu enviava para ele, né? Enviava, olha só, e olha o que está acontecendo, querendo saber também o que estava acontecendo em São Paulo para ter uma noção de como trabalhar, com o que fazer. Eu não sabia o que fazer. E fomos trocando ideia. E aí nisso eu já tinha visto que a bandeira Dead Fish, da conta do Dead Fish, tinha levantado a bandeirinha. E eu disse: ó, o que tu acha de pegar do álbum Vitória uma música e colocar para nós, já que a Vitória não tá com nenhuma gravadora, né? Tipo, tá underground. E aí ele disse que ia pegar do. Agora esqueci o nome do álbum, esqueci Venceremos. Que ele queria. Ah, não, mas eu acho que a música melhor para caber seria Venceremos, né? Ia ficar a cara da coletânea e tal. Aí ele fez as correrias para conseguir com a DEC liberar, e aí liberou para nós. Então, quando eu falei pro grupo, que já estava estruturado, com 22 bandas, e eu disse, vai ter Dead Fish com a música Venceremos, o pessoal estava muito feliz. O que aconteceu no dia do lançamento, que foi no dia 13, isso, o álbum Contratantes, olha eu aqui. O dia 13 de julho, a gente lançou e no chat da coletânea, o pessoal conversando, que tinha um chat, né, do YouTube tem, e aí apareceu a Estrogonofe sugerindo, a gente tem que continuar falando, a gente tem que continuar conversando. E aí a gente levou esse diálogo do chat para o grupo de WhatsApp e ali montamos as lives da coletânea, com as bandas antifascistas. E aí aconteceu, né? Tá lá. Nem sei quantas lives foi um monte de lives. Só sei que depois. Eram lives de conversa, né? Uma conversava com a Sim, outra. uma banda que nem conhecia a outra. Mas o que adianta tu levantar uma Que bandeira massa. antifascista se tu não sabe quem é o cara que levanta a bandeira junto contigo, né? Que tá no mesmo processo que tu, criando música, tentando crescer nesse cenário, né? E aí eu comecei a viajar, né? Que legal! A gente vai fazer uma banda conversar com a outra, as pessoas vão começar a interagir, porque banda não escuta música de outra banda, né? Ah, é mais um É, tentando aí um lugar ao sol. Não é mais um, é tu também. Tu quer que te escuta, escuta os outros. E aí começa uma roda muito bonita. Que agora eu vejo, eles já estão voando, fazendo 1 milhão de parcerias e eu fico feliz da vida. Mas eu quero saber. Eu quero saber uma das que parcerias, ótimo. porque eu adoro ficar sabendo, né? Que E aí ótimo. se cria um vínculo melhor, né? Quando a gente sabe quem é que tá pertinho da gente. E talvez aí nessa relação pandêmica com a coletânea, talvez tenha achado um mecanismo de fortalecer justamente aquilo que é uma discussão recorrente já, né, de todo mundo, a questão do público nos shows, né? As bandas faziam público, tocavam e o público, né, dos shows, aquela corrente para ir todo mundo ir, as bandas se conhecer, as bandas trocarem ideias. Essas lives, bandas conversando com bandas, foi muito interessante, porque aí tu abre um campo de intercâmbio, de troca, uma coisa muito legal, diferente de todos os modelos até então aplicados, né? Talvez seja um mecanismo, né,
que deva ser mantido, né? E mais conversas, mais encontros, né? Não só para show, não só para beber, não só para, né? Porque às vezes a música e a política ela tá realmente, ela tá associada, não tem como separar, né? Por isso que esses dias, né? Que os punks, até os anarcopunks, quando diz, voto nulo, isso, aquilo, talvez num conceito lá atrás poderia até servir, mas o mundo evoluiu. Talvez o seu voto nulo tenha botado hoje um genocida no poder. Então não tem como mais tu fechar os olhos para os governantes que nos governam e blá blá blá, né? Não tem mais como ser assim, é impossível, né? A menos que tu ligue o foda-se e não tiver mais nem a fim de se preocupar com isso. Vou tomar minha vodka, vou tomar meu corote, e é isso que eu vou resolver o mundo aqui, o meu mundo. Cagando para o mundo dos outros, né? O mundo que é nosso, na realidade, e que a nossa luta está aí também para resolver esses problemas. Né? A política está envolvida, e até te pergunto, porque tu como conselheira, coordenadora do colegiado de música, setorial de música de Canoas, não só como coordenadora agora, né, usando a terminologia que seja de coordenadora, ou pelo menos integrante do colegiado, tu tem uma lei Aldir Blanc para gestar, né, de certa forma. Sim. Essa lei não existia, essa lei passou a existir. E quem é que vai defender os músicos perante o prefeito de Canoas e destinar os recursos da Lei Aldir Blanc, ou debater a Lei Aldir Blanc, que vem para socorrer a classe? É o colegiado, sim, né? Então, até te perguntar, né? Até te perguntar sobre a Aldir Blanc em Canoas, e se a galera do punk rock, se a galera do underground se ligou que pode receber auxílio emergencial de R$600 e que pode concorrer no inciso 2 como espaço, e que pode também estar batalhando para que o inciso 3, através de editais e prêmios, possam estar premiando tanto coletâneas como festivais de punk rock, como projetos, como aulas, como tudo isso, né? Essa galera se ligou nisso. Como está o Aldir Blanc aí, Carlos? Bom, o Conselho da Cultura, né? Porque como eu sou coordenadora, eu acabo tendo uma cadeira no Conselho. Nada disso é remunerado. Tudo trabalho voluntário, né? Para representar. Isso. São colegiados, claro. Quem conhece sabe. Então, bom, o Conselho está fazendo um trabalho assim, ó, entre lágrimas e raiva e gritos e berros, porque aquele grupo sai de tudo, a gente vê os berros, né, das pessoas, porque é muita afronta. É muita falta de respeito. A prefeitura tendo que ser fiscalizada a todo momento para não deixar ninguém de fora, para não colocar um dinheiro num lugar que, sabe, a gente tem que ter um trabalho incansável. Primeiro porque aqui a gente não teve um trabalho decente da cultura, e digo isso e espero que a pessoa escute um dia, não teve um trabalho decente. Se teve o trabalho foi por causa que nós, dentro da cidade de Canoas, temos muito grupos artísticos que fazem trabalhos lindos e que vão se fomentando, se ajudando e cooperando, né? E que vez ou outra a gente ainda está ali esperando uma coisa da prefeitura. Mas essa gestão a gente não viu metade do que a gente já viu acontecer. Tudo foi muita luta. E aí, para a gente poder passar as mensagens, né, para poder entender a lei, a gente teve grupos, a gente teve um GT, um grupo de trabalho, para poder estar estudando junto. E aí, o que tu entendeu? Qual é a tua interpretação? Qual que foi a tua ideia? Porque a lei, ela tem umas miudezas, faltam informações, a gente fica inventando as informações que faltam, né? Acho que tu deve ter lido. Tem coisas que ficou muito em haver, faltando. Tá, mas quem vai coordenar isso? Quem vai comandar? Quem vai fazer? Então, é nós, o colegiado, que vamos ter que dizer um valor dividido de quantos trabalhos vão ser aceitos, temos que levar para a prefeitura, olha o trabalhão, tem que debater com a prefeitura quantos números de projetos vão ser aceitos, qual o valor, qual a escala de cada um. Cansativo, é bem cansativo. Então, o que a gente vai estar, né, ajudando a pensar e ajudar a ver se escreve junto com as pessoas,
é que quanto mais trabalhos conseguirem ajudar mais pessoas para poder escrever, por exemplo, um que eu lembro que eu dei de exemplo, o estúdio que vai fazer o som vai receber, a banda vai poder criar o seu material, daí, né, pago, a coletânea, um CD que seja, e aí a gente vai estar pagando a pessoa que faz CD, a gente vai estar pagando a pessoa que criou, que fez o som, a banda que criou, e a gente ainda vai vender mais tarde esses CDs. Dá para fazer ali um mini mundo sustentável, né, com esse dinheirinho que vai entrar aí. Mas de qualquer maneira, eu sinto muito dessa insegurança, porque a gente tem que debater inciso por inciso entre nós para poder ter segurança para poder cobrar. E uma falta de respeito, porque era para ter a reunião segunda-feira passada e agora a gente vai ter que esperar mais uma semana. E a gente até está começando a gravar, a gente está falando coisas ilegais, vai começar a gravar daqui a pouco as reuniões, porque quando nos prometem tantas coisas e não fazem, e ficamos ali sem falar, sem saber o que falar com os nossos participantes do conselho, né? O que a gente vai falar? A gente disse que ia acontecer e não está acontecendo. Então deixa a gente também numa situação muito delicada. E que eu adoraria falar mal muito, mas a gente ainda precisa muito deles, a gente precisa que eles sejam sinceros, honestos e que lembrem de todos os argumentos que a gente já debateu, que foram aceitos, né? A gente poder lembrar que um estúdio pode escrever um projeto, que a gente lembrar que uma banda pode escrever um projeto, que tem ali o estúdio pode receber entre 13 e 10 mil reais durante 3 meses, né, dentro do inciso 2, que é do município de Canoas. Né? Isso o estúdio pode, a casa que vive de show ao vivo, né, enfim, a biblioteca da quebrada. Muita essa grana aí pode vir bastante para as periferias, CPFs informais também estão podendo, né? Então a prefeitura, o dinheiro é para isso. A prefeitura não pode querer inventar outra coisa que não seja isso, né? Porque o dinheiro é para isso. Agora me fico estarrecido como é que 3 bilhões de reais estavam simplesmente parados no Fundo Nacional de Cultura sem ninguém usar esse dinheiro para nada. Que loucura, o Canoas né? não tem fundo ainda, né? O Canoas não tem fundo, o Esteio tem. O Esteio tá fazendo um belo de um trabalho, né? O Esteio está fazendo bonito. São Leopoldo tá também. Ah, não sabia São Leopoldo, mas Esteio, assim, olha, se reúnem, eles estão combatendo, sabe, se organizando. Acho que eles não têm um conselho, que nem o Canoas, mas Canoas tem muita coisa para fazer. É um polo cultural lindíssimo, só o Guajuviras, se eu tirar só o Guajuviras, tem ali muito artistas maravilhosos, encantadores e que ganhariam o mundo, mas a gente não tem ainda o fundo da cultura, tem que estar sempre ali fazendo aquele choro. É que é isso, mas a lei Aldir, ela não precisa até parar no fundo de cultura, ela pode ser fundo, qualquer fundo serve, pode ser via fundo de educação, qualquer fundo que tiver em Canoas já recebe e pode repassar, e o lance é não perder o dinheiro, né, na realidade. Não pessoal devolver. não devolver, né, e tu vê a importância, né, também diz, não curto políticos, governo, bababá. Mas num momento como esse, que a gente está numa situação de emergência, que são atitudes, né, que geram qualquer recurso, como o Rita Livre, por exemplo, 3 mulheres tiveram acesso a R$ 500 na pandemia. Se não fosse essa ideia, talvez esse recurso nem chegasse. Agora, a Aldir Blanc, que vai distribuir uma quantia significativa, e Canoas vai receber mais de R$ 1 milhão, é quase mais de 2, eu acho. São mais de 2 milhões de reais, é tipo um dinheiro que nunca, jamais bateu nessa cidade para a cultura, né? Então, aí é importante, sim, estar ligado e ter pessoas que nem do conselho, ter pessoas que também, que nem tu, estão por dentro de várias situações para poder brigar, brigar numa boa, né? Porque a prefeitura tem que simplesmente fazer os repasses e definir direitinho como é que vai ser. É importante até o inciso 3, como vai ser colocado nos editais, botar, né, as possibilidades para que essas coletâneas, por exemplo, possam ser incentivada, né, para gravar e tudo mais. E tem que ir para cima mesmo, né? Não tem muito assim que pensar.
Sim, tudo foi construído, né? Tudo é a gente ali, como vai ser o edital, como que vai ser, quem é que vai dizer que é artista, qual é o requerimento, o requisito para dizer que tu é artista da cultura da cidade de Canoas. E isso é um trabalhão, trabalhão. Autodeclaração. Autodeclaração, né? É tudo autodeclarado. Não existe assim uma grande, não há necessidade assim, de uma grandes comprovações, né? Tu tem que ser autodeclarado como artista, mas também comprovar que nos últimos 2 anos tu trabalhou com isso, né? Dois Que é anos. fácil, é só pegar um cartaz, um negócio, qualquer currículo, até em linha de tempo de Facebook, print das coisas que tu fez de cultura, que tu participou Sim. de encontro, debate, produziu isso ou aquilo, já serve. Né? Então ele é, de certa forma, a lei é burocratizada, né? Mas cabe às prefeituras entender esse processo. Imagina que todas as prefeituras do Rio Grande do Sul vão receber. E imagina que legado bacana que poderia, que vai ser criado com tudo isso, né? No momento que a cultura estava numa terra arrasada e de repente agora a gente está realmente fazendo a nossa batalha de Leningrado e começando uma vida que não vai parar ali na frente, porque isso vai dar impulso para que mais aconteça a organização de todo o setor, né? Que interessante esse processo dessa luta, dessa ressignificação. E tu tá vendo também durante essa pandemia que a galera está se organizando mais coletivamente, em rede, voltando a aquele pensamento coletivista, né, de buscar as soluções através de redes e coletivos, e redes entre redes, coletivos em coletivos? O que eu consigo te dizer é que, como eu tô dentro de um, e eu não quero também estar fazendo parte de tantos outros, o que eu entendo é que sim, a ideia de agregar um coletivo e pudesse responder o que individualmente eu não consigo, vem mais gente. O que eu vejo é que está vindo porque eu já tenho, né? Agora, se está criando mais coletivos, eu não estou enxergando. Eu sei que Esteio, acho que se juntou o pessoal do rock, hip hop, pessoal que se juntou e está se fazendo lá, mas por causa da lei, né? Para poder fiscalizar. A gente não faz muita coisa além de fiscalizar, que é de fato que a gente faz, né? Mas isso sim, eu entendo que estão se unindo para esse movimento de não se perder mais do que já se perdeu, né? Já estamos perdidos, já não temos mais nada, casas fechando de evento, né? Quantas casas já perdemos aí? E aí isso ou faz agora quem recebe pela cultura, quem trabalha por isso, se juntar agora, ou então abandona e vamos lá, vamos trabalhar com outra coisa, porque a tua classe é a que está precisando agora. A tua classe vai ser a última a voltar, e se tu não olhar para quem está do teu lado e buscar um mínimo do mínimo, que é uma conversa, um debate e pelo menos a pergunta, e agora? Acho que aí então tu tá. Não é a tua categoria, né? A tua categoria vai ter que ser outra por enquanto. Eu tenho notado, sim, que o coletivismo tem voltado, várias redes se rearticulando, né? E até conversando, São Leopoldo está sendo exemplo de como gestar uma lei Aldir Blanc. Né? Os municípios que quiserem saber como gestar uma lei Aldir Blanc, só dar uma colada lá no São Leopoldo, falar com o Pedro Vasconcelos, secretário de Cultura, ou com a Luísa Gonçalves, qualquer pessoa que está lá. Eles gestaram muito bem mesmo, está bem avançado lá. E Esteio também está legal, legal que o Trilha vai poder se beneficiar disso, o Rock na Praça, os festivais ali, a casa de hip hop, do Rafuage, pô, isso vai ser bacana, né, cara, porque o Trilha estava cambaleando ali, segurando as pontas ali, tentando, né, se manter e vai se manter, né, muito lugar fechando, mas também muita coisa vai abrir depois disso. Entrou agora há pouco aqui, já deve ter saído o Opinião. Opinião, por exemplo, entrou aqui no rolê, que também está fechado, né, e uma máquina gigantesca ali com os funcionários com carteira assinada. Imagina o perrengue. Claro que tinha um lastro muito grande, né, de caixa de eventos, né? Afinal, uma das maiores produtoras do estado, que tinha pego Araújo Viana para gestar e não fez nenhum evento, porque os eventos programados já foram cancelados, né? Então, isso nos pegou, né? E aí a gente está no primeiro 7 de setembro em pandemia, né? Sem protestos basicamente na rua,
mas muitos protestos online. Hoje eu vi de manhã, tinha uma sequência de protestos online, em lives de todo o país, né? Muito bacana. A galera fazendo a mão e também, se tem um lado bom de tudo isso, é que os protestos rolaram online e os desfiles militares não rolaram online, ou seja, o 7 de setembro foi meio que anulado, né? E realmente, independência para quem, né? A gente quer independência para os quilombolas, para os indígenas, respeito ao meio ambiente, né? O empoderamento das minorias, né? Eu torço muito, cara, que, que mais mulheres ganhem essa eleição para prefeitas e vereadoras, né? Que mais mulheres tomem o poder, velho, porque eu acho que a gente vai poder mudar alguma coisa significativamente. Tu vê que a Lei Aldir Blanc, ela foi matriarcal, só mulheres basicamente fizeram ela. A Melchiona, a Benedita, a Jandira, né? Dominaram ali, né? Porque se fosse depender dos homens, a gente nem Aldir Blanc não tinha, essa que é a realidade. Então eu estou muito batendo nessa tecla o tempo todo, porque eu acho que o Morristock também está indo para esse lado. Ele mudou muito ao longo dos anos, né? A gente começou muito calcado no rock gaúcho e hoje em dia a gente é um festival que dá voz a uma diversidade gigantesca. A gente tem vontade de fazer voltar o Morristock de peso. Nós até tínhamos uma edição, né, marcada com Herbert Cadet, que não pôde sair por causa da pandemia, mas estamos aí. Daqui 4 minutos o Instagram vai nos gongar, então eu queria te agradecer muito mesmo, também, de coração. A gente podia continuar falando aqui por várias horas, por outros assuntos. Queria que grupo lá falando. Vamos fazer outra também, vamos interagir mais, né? A Devastadoras dando risadinhas ali e tal. Queria que tu desse considerações finais aí, mandasse uma mensagem final para a gente ver se a gente acaba aqui em 2 minutos para o Instagram não nos gongar, e é nóis. Vamos deixar esse aqui salva também, vamos fazer outros. Bom, como no início da live eu disse, né, que como a gente tem um governo que não dá para chamar de governo, porque eles não incentivam, eles não te colocam numa situação onde tu pode ir crescendo e agregando para mais e mais pessoas, a gente pode descobrir dentro de underground, dentro de situações fora, né, que existe sim um jeito de trabalhar em coletivo, um jeito de impulsionar. Eu acho que se tu guardar a palavra impulsionar, tu vai ganhar e vai ser melhor do que tudo que já foi gestado. Porque tu impulsionando o teu parceiro, tu vai conseguir também que ele te impulsione depois, né? Porque qual é o problema daquele que crescer primeiro e não te colocar num evento depois? Acho que impulsionar o colega, mesmo que tu não cante, não dance, não faça nada, mas tu como público impulsiona, compartilha, ajuda, tu vai conseguir muito mais, né? Impulsionar que a pessoa saia do seu machismo, desconstrua o seu racismo, impulsionar que ela é capaz, sim. E desse capaz, ele pode impulsionar outras pessoas porque ele acreditou nele, porque alguém acreditou antes, né? Então vamos impulsionar as pessoas, impulsionar o que a gente entende de bom. E agradeço, sigam o Coletivo Mão e o Arquivo Punk Rock do Sul. Maravilha, falou tudo nesse final, realmente, o impulsionamento, a união nunca fez tanto sentido, né? A união em todos os sentidos mesmo, é impulsionar, né? Esse mundo digital hoje é impulsionar post, impulsionar isso, impulsionar aquilo. Vamos trazer o impulsionar para o mundo analógico, vamos impulsionar realmente as boas ideias, os eventos, a força de todas as bandas juntas, né? Se umas crescem, as outras também, automaticamente elas vão crescendo exponencialmente. Quando a base da pirâmide se mexe, a pirâmide lá em cima também se mexe, e nós temos esse poder nas mãos. Eu acho que a ficha caiu e é nóis. Valeu, Lesita. Esperamos nos ver em breve, pessoalmente também, e estamos juntos aí. Eu sou o Paulo Zé, esse foi o Morristock nas Nuvens, conversas infinitas, no dia 7 de setembro, resistência anti-imperialista, né? E vamos para cima, que é tudo de bom. Muito obrigado. E encerramos por aqui antes que o Instagram nos gongue. Valeu todo mundo, é nóis. Valeu, obrigado. Acredita